Compartilhando a palavra de Deus com você, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 em diante, que diz o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existia, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, e o vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queridos, que texto poderoso! E podemos ter a garantia, a certeza, que esse não é apenas um texto de um livro qualquer, mas esse texto é a palavra do próprio Deus te garantindo e me garantindo das coisas que hão de acontecer, que certamente acontecerão. Ele mesmo diz aqui, escreve, porque fiéis são essas palavras. Querido, João estava exilado, preso, e o próprio Deus trouxe revelação das coisas que hão de acontecer. E não é apenas em um lugar específico, mas para toda a terra. E o texto vai dizer, e nós vamos analisar esse texto juntos. No versículo 1 diz o seguinte, que João viu. Ele viu o quê, queridos? Novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram. Então aqui nós temos uma garantia da parte de Deus. O céu que hoje você vê e a terra que hoje você vê estão por acabar. Novos céus e nova terra virão surgir diante dos nossos olhos. Creia quem quiser, desacredite quem quiser, mas é o que Deus disse que vai fazer. Na verdade, se você ler nos versículos posteriores, ele vai dizer: está feito. Porque o que Deus disse, querido, ele é o Alfa e o Ômega, ele é o princípio e o fim. Então, quando ele declara para João que ele viu passar novo céu e nova terra, é porque tudo já estava pronto. Ele apenas estava mostrando para João aquilo que ele já havia feito. Como Deus é o Deus
da eternidade, ele não está limitado no tempo, ele já fez todas as coisas. Nós é que somos limitados ao tempo. Então, nós teremos que esperar ver toda essa realidade que para Deus já está pronta. O versículo 1 diz: novos céus e nova terra. A primeira terra passou, o primeiro céu passou, e agora eis que vem uma nova terra e um novo céu surgindo. Ele viu também uma cidade, e ele dá o nome dessa cidade de Nova Jerusalém. Nós sabemos que existe uma cidade com esse nome, que é a cidade escolhida por Deus, que é o povo escolhido por Deus, mas ele diz que vê uma nova cidade com uma nova Jerusalém, que descia do céu. Agora não é mais uma realidade física apenas, não é uma cidade local apenas. Ele diz que é uma cidade, é uma nova Jerusalém, que descia do céu. É uma realidade espiritual. Nós sabemos que a Bíblia está cheia de sombras daquilo que Deus irá fazer. E essa é uma verdade para o povo judeu. Eles já sabiam que Deus havia escrito algumas realidades para eles que ainda iria apontar para um futuro. Por isso, eles viviam analisando aquilo que os profetas haviam escrito para saber se o que eles estavam vivendo era realidade de profecias. E nós precisamos entender isso, querido. Quando nós vemos uma Jerusalém, um povo escolhido, Deus está apontando para algo que ainda será uma realidade muito mais abrangente, muito mais glorioso, muito mais poderoso. E é isso que Deus está apontando aqui. Olha, tem uma nova Jerusalém descendo do céu. Tem uma nova Jerusalém descendo do céu. Se a Jerusalém aqui da terra era um povo escolhido por Deus, abençoado por Deus, tem ainda uma nova descendo do céu. Essa é uma realidade, queridos, que nós ainda iremos ver acontecer, se manifestar, mas já é real no mundo espiritual, já é real para Deus, porque Ele disse. E se Ele disse, é verdade, porque o caráter de Deus é imutável, Ele não mente, não tem sombra de variação em Deus. Então, uma nova Jerusalém desce da parte de Deus, ataviada, ela está pronta, ela está como uma noiva ornada, preparada para o seu esposo. Queridos, aqui é a igreja. Essa nova Jerusalém é a noiva de Cristo, que somos nós, é eu e você e toda a igreja reunida no mundo inteiro. Essa é a igreja descendo, pronta, ataviada, ornada, preparada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo, ou seja, uma tenda ambulante de Deus com os homens. Deus gosta de relacionamento. Queridos, Deus poderia ficar lá no seu trono, ser adorado pelos anjos, pelos querubins, pelos serafins, mas ele resolveu descer para habitar com os homens, comigo, com você, com pessoas tão limitadas, mas que ele resolveu se relacionar. Mas aqui, essa noiva já não está mais limitada, essa noiva já não está mais desconcertada, essa noiva está pronta, essa noiva está preparada para o seu noivo. Essa noiva desce ataviada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus,
Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Já pensou nisso, queridos? Você já pensou nessa realidade? Deus já habita conosco dentro de nós por meio do seu Espírito. Jesus já veio à terra e já comeu com os homens, já dormiu, ele já caminhou aqui nessa terra, ele já conviveu com os homens por determinado tempo, mas agora Deus vai habitar permanentemente com os homens, sem nenhum problema com o pecado, porque o pecado já foi resolvido na cruz. Agora, Deus habitará com eles. No Éden, Deus visitava o homem. Deus vinha visitar o homem na viração do dia. Agora Deus vai habitar com eles. E eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Olha que glória, queridos. Que coisa poderosa está por acontecer. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você está passando por sofrimento? Você está chorando? Quem sabe a sua dor está comprimindo o seu peito, está amargurando a sua alma. Tem uma resposta de Deus para você nessa hora. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Não haverá mais morte, não haverá mais luto, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse, e ele diz para mim e para você nessa hora: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Queridos, está vendo como Deus, o próprio Deus, fez questão que João escrevesse para que eu e você pudéssemos ter certeza, garantia de um futuro lindo, glorioso que está por acontecer. Que está para acontecer para nós, que está para vir a se realizar a nossa vista diante da nossa visão humana, porque para Deus já está pronto. Eu anunciei, preguei uma palavra sobre está consumado. Quando Jesus naquela cruz, ele entrega o seu espírito, ele declara: está feito, está pronto. Agora falta se manifestar, mas o Deus que é o começo e o fim, o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, já realizou todas essas coisas. Isso tudo já é uma realidade, há de se manifestar diante de nós. Mas para Deus, isso aqui já está pronto. Não vai ficar pronto. Já está consumado. Está feito. No versículo 6 diz o seguinte, olha só. Disse-me ainda, tudo está feito. Você pode se alegrar com isso, querido? Que o seu Deus não é pego de surpresa pelo inimigo? Que o inimigo não é páreo para Deus? Tudo está feito. A sua dor, seu problema, a sua agonia, o seu sofrimento já está resolvido. Deus declarou por meio da sua palavra, e essa palavra é o próprio Deus falando com você. Seque as lágrimas. Enxugue suas lágrimas hoje. Coloque os seus olhos na palavra de Deus e creia que está tudo pronto. Está feito. Eu sou, diz o Senhor, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida.
Foi uma outra palavra que eu ministrei aqui essa semana, que Ele é quem dá a sua vida pelas suas ovelhas. A vida de Deus, aqui é zoe de Deus. Quem quiser, vem e beba de graça dessas águas que geram em você vida para a eternidade, queridos. Para a eternidade. Tem uma nova realidade chegando sobre a sua vida. Tem uma nova realidade chegando sobre a humanidade. Está para manifestar aquilo que Deus já fez. Está feito. Está pronto. Está consumado a obra de Jesus na cruz. Realizou toda essa realidade espiritual para nós. Nós seremos noiva. Nós seremos esposa do Cordeiro. Há de se manifestar toda a realidade que Cristo conquistou por mim e por você naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Está com sede da palavra? Está com fome de Deus? Venha. Deus está te dizendo hoje, vem. Está com sede? Vem. E beba de graça. Vem e tome dessa fonte que gera vida eterna em você, que gera vida para a eternidade em você. Vem, entra nessa realidade de eternidade. Seu sofrimento aqui é passageiro. Suas dores aqui são passageiras. Deus tem uma realidade de eternidade para você. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei por Deus, e ele me será por filho. Queridos, Deus quer ser o teu Deus, e ele quer que você seja seu filho, herdeiro de toda uma promessa. Não fique longe de Deus, não fique desagarrado de Deus. Venha para a família de Deus. Venha se tornar parte daquilo que Deus já preparou para você. Você pode estar até sem uma solução, uma saída aqui terrena, mas Deus tem preparado para você uma eternidade gloriosa. Ainda que você tenha que enfrentar aflições aqui nessa terra, não tem comparação com a glória que lhe está preparado para todos aqueles que creem. Então venha ser filho, ser filha de Deus por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Porque para os incrédulos, queridos, para os covardes, para os abomináveis, assassinos, aos impuros, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhe cabe é sofrimento, querido, é lago de fogo e enxofre. Isso é a segunda morte, eternamente sofrendo. Não vale a pena. Não vale a pena ficar longe de Deus. Não vale a pena viver uma vida distante de Deus, em uma realidade tão dolorosa para um futuro eterno e permanente. Não, Deus tem vida. Deus tem abundante vida para você. Venha para essa realidade de se tornar filho de Deus. Está pronto. Está consumada a obra de Jesus na cruz. A realidade é, você é mais do que vencedor. Se você crê nessa palavra, você se tornará herdeiro de toda essa promessa. Que essa palavra vai e produz o resultado para o qual ela está sendo enviada. Que alcance os corações para os quais Deus quer enviar essa palavra. Essa é a minha oração. E que se você ainda não aceitou o chamado do Senhor nessa hora, venha, se ajoelhe onde você estiver e declare para o Senhor, Senhor, eu creio e eu quero me tornar seu filho, sua filha, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, em nome de Jesus.